minha forma de agradecer, né? Eu vim fazer esse vídeo para contar um pouco do que me aconteceu. Então é um pouco do meu testemunho. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu, porque esse livramento foi um livramento de morte realmente, né? Então quando Deus ele nos dá uma segunda chance, a gente tem que de alguma forma agradecer a Ele por tudo que Ele fez pela vida da gente. E a questão da aneurisma, né, que algumas pessoas já sabiam que eu tinha, outras não. Eu tive umas crises fortes alguns dias atrás, né? E essa crise, ela causava muita dor de cabeça. Dores de cabeça fortíssimas, onde a gente achava em si também que poderia ser crise de enxaqueca, porque eu também tenho esse problema de ter enxaqueca. Só que começou as crises muito fortes, dores, eu vomitando, eu não conseguia ouvir zoada, não conseguia ver a luz. E tudo isso incomodava muito. Até que eu cheguei no meu limite de dor e fui parar aqui na emergência em Palmeiras, aqui na Chapada. Essa questão de você ir tomar medicamento, mas se o hospital ele não tem recurso, você não tem como saber o que está acontecendo. Então, quando foi no dia 4, o médico falou aqui com o Sandro, falou: Sandro, leve ela o mais rápido possível para o hospital ou em outro hospital, porque aqui não tem recurso. E aí eles queriam me transferir para o hospital de Ceabra. Só que nessa situação de transferir para o hospital de Ceabra, eu não poderia ir, porque lá ia fazer a mesma situação. Vai para o hospital, faz alguns exames, algumas coisas, né? E aí esperar a regulação, tudo, até chegar o dia realmente que eu poderia fazer algum procedimento cirúrgico, alguma coisa que o hospital tivesse recurso. Então, quando eu cheguei quando foi no dia 5, Sandro, no dia 5 eu voltei novamente para o hospital. E aí Sandro conversou, o médico conversou com ele e falou: Sandro, daqui mesmo você já pega ela e já vai embora para poder fazer esses exames, ver o que está acontecendo, porque provavelmente a aneurisma ela está rompendo. Então a questão da dor que ela está sentindo é essa questão da aneurisma já ter rompido. Beleza, fomos. Só que Sandro não esperou regularização. Já pegou, a gente veio foi no carro dele mesmo. E ele foi chegando lá. A gente passou em Feira e foi para Salvador. Chegando em Salvador, fomos para o Hospital Português e acionamos o médico que estava já fazendo acompanhamento, que é o Dr. Cícero Anderson. E nesse que ele fez o acompanhamento, chegou, conversou. O Sandro ligou para ele, explicou toda a situação que estava se passando. E ele falou: não, leve ela às pressas lá para o Hospital Português, porque provavelmente a gente já faça a cirurgia dela. E então, quando eles fizeram, chegou lá, fui para a emergência. E aí o médico conversou, eu via que eles estavam conversando. E nessa conversa eu percebi que eles falaram que eu já ia direto para a UTI. Então, assim, foi algo um pouco assustador, porque a gente não espera, né? E só que as dores que eu estava sentindo eram tão fortes que eu já saí na certeza de que eu não iria voltar. Mas Deus, ele foi muito misericordioso. E pela sua misericórdia, né, é que hoje eu estou aqui contando um pouco do meu testemunho. E então fizeram todos os exames, fizeram muitos exames de sangue, que meus braços ainda tem alguns aqui, não sei se dá para perceber, mas tem alguns hematomas roxos ainda. E eu fui bastante, né? Foi muito rápido. Quando foi, o Dr. Cícero chegou, ele informou para Sandro que a cirurgia seria no dia seguinte, porque eu tinha que fazer o período do jejum. Por mais que eu estava sem me alimentar já há 3 dias, porque eu não conseguia comer nada. Tudo que eu comia eu vomitava. Mas tinha que ter aquele repouso e sem problema, né? Porque tudo era um tempo de Deus. E então o Dr. Cícero foi, conversou comigo também, explicou a situação, que provavelmente a aneurisma havia sido iniciado um rompimento, por isso que eu estava com aquela questão da dor de cabeça.
No dia seguinte, a partir de 1 hora da tarde, que foi o horário que foi agendado para fazer a cirurgia, eu iniciei a cirurgia dormindo, porque muita gente me perguntou, Vivi, você estava acordada? Não, gente, eu tomei anestesia e dormi no período do processo cirúrgico, não vi nada. Então, assim, aí sim. Então, iniciou, ele falou que foi tudo bem, o primeiro momento, assim, que chegou, que fez o procedimento, botou o que tinha que botar lá, porque é muito nome científico lá que eu não consigo falar. Foi muita coisinha que colocou. A cirurgia não foi pela cabeça em si, foi pela virilha. Toda a parte da cirurgia eles levam com tipo uma agulha, alguma coisa assim. Eles levam pra até a cabeça e faz todo o procedimento. Então, assim, hoje a preocupação do médico é toda com a perna, porque é pela veia central aqui da perna, né? E aí ele fica preocupado para ver se eu tô sentindo. Realmente eu fiquei sentindo. Eu não tô gravando muito áudio, conversando muito no digitando, porque esse olho aqui eu fiquei com visão dupla. Então, assim, eu consigo ver as letras, eu conheço meu celular, então, assim, eu conheço o teclado dele, então eu consigo digitar. Mas se eu for pegar outro celular de outra pessoa, eu não consigo escrever. E porque a visão ela ficou dupla no olho. Então, assim, eu consigo ver a letra, só que eu fico como se eu estivesse vendo a letra duas vezes. Então não ficou legal muito não, mas ele falou que provavelmente vinha passar depois no período de 3 meses, porque é a adaptação do olho, e como o aneurisma era em cima do olho, então, como a cirurgia foi, a aneurisma ela estava em cima do olho, uma parte lá no olho, lá no fundo. Então ele fez a retirada dessa aneurisma. Fez a retirada não. Eles colocam algo para poder entupir e colocou um parafusozinho, que eles falam, né, como se fosse um parafuso, no lugar para o sangue não passar mais naquele lugar e a aneurisma ficar em paz. Da forma simples, como o doutor Cícero me explicou, ele falou, ó, Vini, passei cimento e ainda botei uma tauba em cima para não ter risco. Então a pessoa pode passar, o sangue poderia passar e não ia entrar mais naquele local. Aí ele quando ele finalizou a primeira parte, ele foi fazer o estudo da cabeça. E todos os meus exames só via apenas um aneurisma, não via duas, nem mais assim. Quando foi fazer o estudo da cabeça, tinha mais outra na outra parte do outro olho também, que eles chamam de aneurisma espelhada. E, e assim, Deus ele sabe de todas as coisas. Deus ele é maravilhoso, porque quando ele colocou o Dr. Cícero na nossa vida, assim, né, na minha vida e na vida de todos os que participaram de perto comigo, percebeu que Dr. Cícero ele é algo usado, alguém usado mesmo. Tanto que ele conversou comigo e com o Sandro, ele falou, olha, antes de eu fazer minha cirurgia, qualquer procedimento cirúrgico, eu chego, eu oro antes, eu busco a Deus e eu peço para que Deus me faça instrumento. E ele foi instrumento, sim, porque eu creio, porque tinha muitas pessoas orando pela minha vida naquele período, no período cirúrgico, e está orando até hoje, porque a recuperação ela vem com o tempo, né? E minha perna mesmo, a questão da perna, eu fiquei com a parte sem sentir, hoje eu já sinto, mas eu sinto muita dor nesse local. Quando eu fico em pé mesmo, o local dói bastante. E é como se você tivesse tido uma queimadura e a água quando cai em cima é horrível, fica ardendo muito. Então ele acredita que foi na hora de fazer porque tem que amarrar a perna. Pode ter rompido algum vasozinho ou o nervo. E por causa da veia também que está inchada, provavelmente o nervo que fica próximo inchou o local e seja responsável por esse local da perna. Mas daqui a um tempo eu creio que vai melhorando, tudo vai melhorando e logo logo eu vou estar andando normal. Então, assim, aí quando ele foi fazer o estudo, né, voltando para a situação da cirurgia, ele foi fazer o estudo, tinha outra aneurisma lá do outro lado. Ele falou, olha, eu não vou deixar ela voltar assim desse jeito, a gente já está aqui e já fez outro procedimento também. Então a cirurgia, que era para durar em faixa de 1 hora e meia, 2 horas, durou em torno de 8 horas a cirurgia. Mas agradecer a Deus que tudo deu certo. Deus foi misericordioso com minha vida. E eu só tenho que agradecer, né?
Aí lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões, isto é, o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Tudo, em tudo dá graça. Mesmo se não tivesse dado certo, a gente tem que dar graças a Deus, porque Deus ele foi misericordioso. Deus ele nos amou primeiro. Eu sou apaixonada pelo aquele versículo. Eu aprendi João 3,16 quando eu acho que eu tinha 12 anos, 12, 13 anos, que foi quando eu entrei na igreja adventista. E a gente fazia umas peças e João 3,16 nunca saiu da minha mente, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bug do vídeo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tinha certeza que se não fosse para ter aqui, pelo menos eu teria a vida eterna com Cristo Jesus. E Deus, ele foi tão misericordioso comigo que ele me deu uma segunda chance. Uma chance tremenda mesmo, porque quando você ouve Deus falar, que você escuta a misericórdia de Deus, né? Que você tem a misericórdia de Deus, você vê o tempo todo. E é o que eu lembrava, né? Eu falei, gente, o que eu lembro aqui da cirurgia foi que eu senti o Espírito Santo aqui do meu lado o tempo inteiro e eu vi a minha sobrinha, Nicole, ela ali no cantinho, né? E Deus, ele representa, né? Através de pessoas que a gente é mais apegado, que a gente ama. E eu senti que eu precisava passar um pouco disso. Eu precisava passar um pouco do amor de Deus, né? Que lá em 1 Coríntios 15:57 diz assim: Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como não agradecer, né, a Deus? Como não agradecer pela misericórdia da vida, pela misericórdia do seu amor? Sim, Jesus nos ama. E Ele está do nosso lado o tempo todo. Papai, Ele jamais vai deixar você de lado. Vai te abandonar, vai falar, não, não é você. Você não foi escolhido. Você é escolhido antes mesmo de você nascer. Jesus, ele te conhece, ele já tem a tua história escrita. Só basta a gente dar lugar para ele. Dar lugar, ter misericórdia e dizer, não, eu amo Jesus de verdade. E ele escreve cada nome, cada história de cada pessoa. E ele escreveu a minha história, ele escreveu a tua história. E ele te ama de uma certa forma assim, inexplicável. O amor de uma mãe não se compara ao amor de Deus. Se a gente quer mãe, tudo que eu fiz, todo o meu sacrifício, tudo foi pelos meus filhos. Até hoje, tudo na minha vida é pelos meus filhos. E o meu amor ainda não supera, não chega nem perto do amor de Cristo, mas é comparado. Porque uma mãe que ama de verdade, ela jamais vai esquecer do seu filho. Eu ficava com medo, né? Eu escrevi bastante sobre a minha história, sobre a história de Miguel, sobre a história de Aruna, né? Eu pude escrever um pouco, falar. Minha irmã falou, Viane, você escreve, você lembra que. Tu não lembra mais que eu tô te devendo, não, né? Eu falei, não, eu escrevi para me lembrar quem tá me devendo. Então, assim, eu tive que escrever um pouquinho de tudo, porque assim, eu poderia ter perdido a visão total, né? Que seria uma das sequelas da cirurgia, poderia ter perdido a memória, não me lembrado. Mas eu creio que o amor que uma mãe tem pelo filho, por mais que a gente esqueça, né? O amor, ele é incomparável, então a gente ia sentir pelo amor. Então eu imagino que Deus, ele não ia me deixar esquecer dos meus filhos. E então, assim, eu não esqueci um só momento deles. Eu tava. Tanto que quando o médico aqui em Palmeiras liberou, eu falei, Sandro, eu preciso ir lá ver meus filhos. Porque eu não sabia se eu ia voltar para poder ver eles novamente. Então eu voltei, a gente veio aqui, eu fui teimosa assim, ele teve que me trazer, porque eu não aceitava ir sem ver meus filhos, sem poder dar um abraço neles. Eu tirei foto com eles, porque eu não sabia, a gente não sabe qual é a nossa história, onde é que vai chegar o ponto final da nossa história. E ali então eu fiz a minha parte de dizer assim, não, aqui sim chegou, né? Possa ser que chegue meu ponto final e eu quero que meus filhos tenham boas lembranças. E a gente ficou abraçado, dormimos junto, eu beijei, eu cheirei, eu falei, vou levar o cheiro deles para mim, porque eu tinha que lembrar. E a forma de agradecer, né? Então eu gostaria de agradecer cada um amigo que orou por mim, a cada igreja.
Não importa, porque se as pessoas têm a ideia, porque a igreja cristã, a igreja católica, não, gente. Eu só tenho que agradecer, porque cada um amigo que orou, sabe? Pessoas tanto daqui de Palmeiras, Feira de Santana, os meus amigos de longe, de Portugal, tem uma amiga lá também, que hoje eu considero uma amiga também, né? Que ela há um ano a gente criou um vínculo de amizade e Deus nos abençoou, a minha mãe, a igreja do pastor Reginaldo, que todos oraram ali por mim. Cada um, sabe? Eu não posso falar assim, a igreja adventista de Rua Nova, que eu sei que em peso estava orando, todos os meus amigos de lá estavam orando por minha vida. Então, assim, gente, eu não posso dizer, foi uma igreja local, não. Foram todas. Chegaram pessoas aqui que fizeram corrente de oração na casa da minha sogra orando por mim. O pessoal da igreja aqui, da igreja católica aqui, orando, fizeram culto 3 dias seguidos, fazendo oração para poder estar agradecendo a Deus pela minha vida e para estar pedindo misericórdia, né? E eles firme na fé ali fazendo as orações. O pessoal, todo mundo se reuniu de longe, de perto, tudo orando, todo mundo perguntando, pedindo notícias a Sandro, Sandro respondendo. Ó Sandro, eu sei que, que ele não sabe mexer assim nessas coisas de celular, negócio de grupo de transmissão, essas coisas. Aí eu criei logo um grupo, falei, ó Sandro, manda mensagem para as pessoas, porque aí facilita você dar notícias para as pessoas, porque todo mundo quer saber realmente o que é que aconteceu. E não adianta a gente chegar e falar assim, ah, não, foi um, foi outro, não. Gente, Mila mesmo, né, que me apoiou muito, não só agora, né, nesse período, mas antes também ela me deu muito apoio. Ela, seu Luiz, entre todos os outros colegas que foram ex-colegas de trabalho, mas que a amizade permanece sempre. Então, assim, eu fico só agradecida, sabe? Cada um, Cleide. Eu olho assim, eu falo, gente, eu agradeço tanto, sabe? Pelas pessoas que oraram por mim, que mesmo com pouco tempo de amizade, a gente permaneceu, fez um vínculo muito grande, né? Patrícia, Ed, são também meus amigos de fé, meus irmãos, tudo ali, né? A família, a gente vê mesmo, assim. Eu vejo minha família, eu vi minha tia, gente, minhas primas falando, chega que eu tô passando mal e tal aqui, por causa do nervoso, da gente ter uma notícia. Meus tios, minha avó, que tá ali rente em oração pela minha vida há tanto tempo, porque pela minha avó que eu iniciei a conhecer a Deus, né? E ela sempre levou a gente desde pequenininho para a igreja. E eu só tenho que agradecer meus tios, minhas primas, meus primos, meus amigos, meus familiares, todos que fazem parte hoje do meu vínculo de amizade, do meu vínculo de sabe, que tá aqui sempre. É, Luxo, que deu acolhimento a Sandro lá em Salvador. Zé também, que falou que se a gente precisasse estaria na casa dele lá em Salvador. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer. Agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço a cada um de vocês. Agradeço as pessoas que fizeram parte direta e indiretamente através do plano de saúde mesmo, que eu pude estar ali, ó, fazendo, né? Porque se fosse esperar pelo SUS, infelizmente, a gente sabe como é a situação hoje. Então eu só tenho que agradecer a Deus mesmo pela vida dos meus sogros, por ter ficado, cuidado dos meus filhos, por eles ter cuidado, ter ali agradecido, ter feito o que eles podem fazer ali pela vida dos meus filhos o tempo todo, cuidado. André, Xandinho, que foi lá junto com o Sandro para poder me levar no hospital, para poder me acompanhar junto ali. Então assim, eu só tenho que agradecer. Sandro, meu Deus do céu, eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida dele. A gente, cada um, né, sabe o que passa, mas eu só tenho que agradecer pela vida dele, porque ele tomou atitude, porque se ele não tivesse tomado atitude, hoje eu também não estaria aqui contando, falando para vocês. Então eu só tenho que agradecer de verdade. Então só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um, pela vida da minha mãe, pela vida de todos mesmo, que Deus abençoe. E também, né, não deixar de agradecer todos da equipe do hospital, do Hospital Português, que teve ali, do início da recepção
até o final, até no dia que a gente saiu, eu só tenho que agradecer a todos, os enfermeiros, os técnicos que foram maravilhosos comigo, o fisioterapeuta, a nutricionista. Gente, vocês foram maravilhosos. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Eu tenho que agradecer também, principalmente, né, a Deus e também a Dr. Cícero, né, Dr. Cícero Anderson. E para mim, além de ter sido um profissional de excelência, foi ungido tremendamente por Deus. Então, assim, muito obrigada. Vocês aqui que ouviram meu testemunho até aqui, eu sei que 20 minutos de testemunho é muita coisa, 25 minutos é muita coisa, mas gente, tinha que agradecer. Então, assim, muito obrigada mesmo, né, por tudo que vocês fizeram, por toda a oração, por toda a mensagem de paz, de bênção, de energias positivas. Eu tenho uma pessoa, né, que eu fiquei emocionada com cada mensagem dele, que foi o de Lourenço, e eu agradeço a Deus por essas mensagens que eu ouvi, sabe? Lene, a última mensagem que ela mandou, né, que é amiga do ensino médio para a vida inteira. Gente, é verdade. Só Deus sabe. Como é bom a gente ter nossas amizades, como é bom a gente ter pessoas torcendo pelo bem. Existem pessoas que torcem para que a pessoa morra mesmo, que não tá nem aí. Mas quando a gente vê Deus na frente, trabalhando, e pessoas lançando palavras positivas, é muito, muito gratificante. Então é isso, esse foi um pouco do meu testemunho. E da minha forma de agradecer a cada pessoa que mandou mensagem para mim, que se importou mesmo, que falou, olha, se precisar. Minha mãe me contando assim, falando, olha, Vianney, teve pessoas que me ligavam assim, se precisar ir para Salvador agora, se precisar ligar, né? Ou se precisar levar até lá, se precisar de dinheiro, eu tô aqui. Eu falei, Deus, muito obrigada. Marconi mesmo disse, minha mãe falou, olha, isso que é um primo marido da minha prima, se tornou nosso primo também, né? Então, assim, as pessoas, meus tios, todo mundo ali que se importou e que se importa, né? E todo dia manda mensagem. Eu peço desculpa por não poder responder cada mensagem, mas eu sou agradecida a Deus e a vocês. Logo, logo eu vou poder estar digitando, escrevendo, mandando um áudio à vontade. É porque, assim, gente, ainda minha cabeça dói muito quando eu fico mexendo no celular. É... Porque ficar apurando as vistas. O eu ainda fico com essa dificuldade na escrita. Então, assim, eu evito mesmo de estar mandando mensagem, mas eu não deixo de ver as mensagens de vocês. Eu agradeço por cada uma. E que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês, tá bom? Um abraço. Bem apertado, né? Fazer aquele coraçãozinho que tem que ter no final da história. Então, muito obrigada por tudo. Deus abençoe.